Olá a todos vocês. Bom, gente, esse vídeo, como vocês verão, faz parte do curso de Apocalipse que já iniciou. Tinha informado ano passado que eu faria um curso só sobre o livro do Apocalipse. Caso você tenha interesse, vai uma parte aí do conteúdo. Caso você tenha interesse, na descrição do vídeo, só você entrar em contato e fazer a sua inscrição, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Então, no versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Então vi uma de suas cabeças como, não está dizendo que estava golpeada, como golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha que interessante isso aqui. Vou apagar aqui, senhores. Vamos lá. Então, o versículo aí de número 3, versículo 3, vai dizer que essa besta, uma das cabeças dessa besta foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, ela quase que morta, a besta quase que morta, ela foi curada, e aí as pessoas foram e seguiram a besta. Seguiram. Viram como se fosse um milagre, aí seguiram a besta. A cura. Vamos lá. Aqui o número cardinal, uma das cabeças, minha em grego, também pode ser um número ordinal, ou primeiro. Então tem um número cardinal, né, ou uma, e posso ter também como número ordinal, no sentido de primeiro, referindo-se a Júlio César, que foi assassinado em 15 de março de 44 a.C., ou possivelmente, alguns colocam aí, Nero, com quem a enumeração dos imperadores em Apocalipse 17:9 poderia começar. Além disso, a segunda ocorrência do pronome auto, no grego, é suas, não se refere à cabeça, mas à besta. Isso sugere que as 7 cabeças mencionadas no versículo 1 representam 7 reis, 7 imperadores, 7 governos, 7 procônsulos, por aí se vai. Um dos quais é apresentado como sobrevivendo a uma ferida aparentemente mortal. Aqui é uma das 7 cabeças da primeira besta que foi ferida. Já nos versículos 12 e 14, é a própria besta que está mortalmente ferida. Vou falar um pouquinho sobre Nero aqui, senhores. O nome dele é Nero Cláudio César. Nasceu em 15 de dezembro de 37 depois de Cristo e foi imperador de Roma em 54 a 68 depois de Cristo. Em 8 de junho de 68, ele foi deposto pelo Senado e declarado inimigo público. Ele cometeu suicídio em 9 de junho de 68. Mas a confusão em torno de sua morte, juntamente com a escassez de testemunhas que realmente viram seu cadáver e seu enterro, possibilitaram que rumores de que ele ainda estava vivo circulassem amplamente. Então, o que acontece na história? Falaram que Nero se suicidou. Porém, ninguém, nem historiadores, viram a respeito do seu sepultamento e tantas outras coisas. Mediante isso, por isso que é comparado esse versículo de número aqui, do versículo número 3, do Apocalipse capítulo 3, que fala que foi mortalmente ferida e aí foi curado e todo mundo seguiu. É como se Nero tivesse estado em outro local, que é isso que vai colocar na história, não somente ele, mas tantas outras coisas, e ele volta e as pessoas achando que ele tinha morrido e ressuscitou, então ele torna a ter contato com o povo novamente. Tá? Vou ler aqui o comentário. A crença. Seutônio, vamos colocar aqui. Seutônio, o historiador Seutônio, deixa eu ver quem mais. Foi ele primeiro, foi. Seutônio foi o primeiro a registrar a crença de que Nero retornaria em breve e destruiria seus inimigos. A crença de que Nero escapou para a pátria
Pártia, e voltaria com o exército, se reflete nos oráculos sibirinos. Esse mito de Nero voltar foi baseado em uma recusa generalizada em aceitar o boato de sua morte como verdadeira. Se acreditava que, embora ele morto, voltaria à vida durante a vida. Nero cultivou boas relações com os partas e isso contribuiu para a crença de que ele havia procurado asilo com eles. Então, se acreditava que Nero, na verdade, ele ressuscitaria. Mas aí existe uma outra colocação que existe na história, não de uma ressurreição corporal de Nero, mas no sentido que vai surgir na história, são os sósias de Nero. Que aí se coloca que esses sósias são tidos como a ressurreição. Exemplo, Nero era tão popular no leste grego quanto desprezado no oeste. E vários falsos Neros apareceram em várias ocasiões, assim como os anticristos surgiram, né? Embora vários estudiosos pensem que 2 falsos Neros existiram. 2 falsos Neros existiram. No entanto, é possível que houvesse até 3 falsos Neros. Olha só, 3 falsos Neros. Bom, primeiro Nero, o falso Nero, o sósia. O Nero de 69, logo após a sua morte. Um impostor sem nome que parecia com Nero. Também um escravo de Ponto ou um liberto da Itália. Apareceu em anúncio em 69 d.C., reunindo um exército de desertores. Ele navegou para o leste da Grécia e foi forçado por uma tempestade a pousar na ilha de Sintos, nas Cíclades. Lá ele foi executado por Calpurnius Asprenas, o novo governador da Galácia e Panfilha. O corpo foi levado através da Ásia para Roma. Primeiro que surgiu, primeiro sósia. O primeiro sósia que surgiu era de 69 depois de Cristo. Que é o primeiro. Segundo, o Nero de 80 depois de Cristo. Aí surgiu lá em 80. 80 depois de Cristo surgiu um outro sósia. O falso Nero de 80 depois de Cristo foi Terentius Maximus, um asiático que se parecia e falava como Nero, e que reuniu um número crescente de seguidores da Ásia ao Eufrates. Depois surgiu o terceiro sósia, que esse é de 88 depois de Cristo. Um terceiro pretendente, referido por Seutônio Tácito, aí já não é mais só Seutônio, agora Tácito também. Um outro historiador vai falar sobre esse terceiro aqui, em 88 depois de Cristo. Um terceiro pretendente, referido por Seutônio Tácito, apareceu em 88 depois de Cristo. É certamente significativo neste contexto notar que Domiciano foi chamado de Nero por um outro estudioso chamado Juvenal. Então já são 3 historiadores já colocando que não é Nero quem ressuscitou, mas como que se o espírito de Domiciano fosse o mesmo espírito desse terceiro Nero aqui. Então se coloca como se ele tivesse ressuscitado. Isso quem diz são os historiadores. Vou colocar uma questão interessante a leitura aqui. Ó. A forma mais antiga do mito de Nero, dessa ressurreição, que parece ter originado na Ásia, é que Nero voltaria do leste como um campeão do leste à frente de um exército para retomar o trono imperial em Roma. Essa versão básica do mito se reflete nos oráculos sibirinos, onde registra, abre aspas, o fugitivo de Roma também virá, brandindo uma grande lança, tendo cruzado o Eufrates com muitas miríades. Fecha-se aspas. Na tradição judaica e cristã, entretanto, essa imagem, geralmente positiva, de uma figura messiânica triunfante, foi transformada em uma encarnação monstruosa do mal e se tornou parte do mito antagonista escatológico. Na tradição judaica, Nero foi identificado como Belial. Na tradição cristã, esperava a ressurreição de Nero do inferno. Não é difícil entender como o mito de Nero pode ser entendido de uma maneira totalmente negativa. E o próprio Nero pode ser considerado uma personificação do mal por judeus e cristãos. No início de seu reinado, era mais modesto, isso é Nero.
pois vetou a dedicação de estátuas de ouro e prata de si mesmo. Quiseram fazer isso para Nero e ele não quis. Metais que normalmente eram reservados para estátuas de divindades. Nero foi descrito metaforicamente como uma cobra terrível, de uma forma comparável a Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Olá a todos vocês. Bom, gente, minha equipe de gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflaviosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!